Você já deve ter visto listas e mais listas de coisas que você deveria fazer quando viaja a Paris. Visitar o Louvre, passear de barco pelo Sena, subir a Torre Eiffel. Mas o que você não deveria fazer na cidade? Parece meio estranho? Nesse vídeo eu vou te falar sobre algumas coisas que eu acho que você não deveria fazer na sua viagem para Paris. Quer saber quais são? Então vem comigo. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. A primeira coisa que você não deve fazer em Paris é deixar para comprar ingressos de última hora. Paris é uma das cidades que mais recebe turistas no mundo e, independente da época do ano, sempre tem movimento. Quem compra ingressos antecipadamente tem a vantagem de pular as filas da bilheteria e isso economiza muito tempo de viagem. Eu tô dando essa dica porque eu mesma já caí nessa furada uma vez. Não era a nossa primeira vez em Paris, então eu já sabia que o ideal era comprar com antecedência, mas eu não sei por que cargas d'água eu acabei esquecendo de comprar os ingressos da Sainte-Chapelle, que era um lugar que a gente queria muito conhecer naquela viagem. Enfim, resumindo, quando a gente chegou lá, a fila era tão grande, mas tão grande, tão demorada, que não tinha a menor condição de ficar. A gente foi embora sem fazer a visita e só foi conhecer a Sainte-Chapelle depois, numa outra viagem, quando aí sim eu comprei os ingressos com antecedência e a gente pôde furar a fila. Então não cai na mesma roubada que eu. Número 2. Não reserve um hotel muito afastado do centro da cidade. Às vezes a gente está tão ligado em economia, em diminuir os custos da viagem, que acaba reservando um hotel super afastado, achando que está fazendo um ótimo negócio. Não tá. Assim, se essa é a sua única alternativa e a grana que você tem só te possibilita ficar num hotel mais afastado, beleza, não é para deixar de ir por causa disso. Mas se você tem a possibilidade de investir um pouquinho mais no hotel e de repente economizar em outras partes da viagem, vale a pena repensar. Ou se você está querendo equilibrar aquela balança de preço, localização e conforto, no caso específico de Paris, eu recomendo fortemente que você abra um pouquinho mão do conforto, mas garanta a localização. A experiência de se hospedar ali no meio do burburinho é completamente diferente e não dá nem para explicar a sensação que dá acordar de manhã, sair do hotel e já tá de cara com a Paris que a gente sonha, aquela Paris que a gente viajou para ver. Ou então de no meio da noite descer para comer um crepe passeando nas margens do Sena, enfim. São sensações, lembranças que podem parecer bobas, mas que marcam a gente. Sem contar que quando a gente fica mais afastado, tem que levar em consideração o tempo que a gente vai perder e o dinheiro que vai gastar com esses deslocamentos durante todos os dias da viagem. Número 3. Eu sei que Paris é irresistível, a gente tem vontade de sair de manhã, só voltar pro hotel quando os pés já não estão aguentando mais. Mas não faça isso todos os dias da viagem, não gaste toda a sua energia de manhã. Na hora que você estiver planejando o seu roteiro, tenta tirar pelo menos um dia para fazer uma programação um pouco mais leve durante o dia e conseguir ter mais disposição para curtir a cidade à noite. Paris é maravilhosa de manhã, mas à noite, quando a cidade fica toda iluminada, eu acho que ela fica ainda mais bonita. Dá para fazer isso caminhando, para reservar um passeio de barco pelo Sena. Tem até alguns ônibus de turismo que fazem passeios específicos à noite para que os turistas possam aproveitar melhor essa face da cidade. Afinal, Paris não é a cidade luz à toa, né? Número 4. Se você tem um orçamento mais limitado, não entre em qualquer restaurante, principalmente em áreas mais turísticas e mais chiques, tipo a Champs-Élysées. É engraçado como as pessoas podem ter percepções totalmente diferentes dos lugares que elas viajam, simplesmente por terem feito escolhas diferentes durante a viagem. Eu já vi um monte de gente falando sobre Paris ser uma das cidades mais caras da Europa para viajar, e sim, Paris pode sim ser caríssima, mas a minha experiência nunca foi essa. E isso passa por escolher bem os lugares que você vai comer, porque geralmente os custos com a alimentação podem consumir uma grande parte do orçamento da viagem. Em algumas regiões você vai ver que os restaurantes são sim mais caros, mais sofisticados, e se você não estiver disposto ou disposta a gastar uma fortuna, é melhor passar longe mesmo. Pesquisa antes, dá uma olhada no cardápio, tenta de repente fazer as suas refeições em regiões menos sofisticadas. No Quartier Latin, por exemplo, apesar de ser uma região turística, tem vários restaurantes mais populares que não servem alta gastronomia, mas que tem comida boa, pratos de massa a 10, 15 euros, enfim. Dá para encontrar opções boas e baratas sim. Número 5.
Não visite o Louvre achando que você vai conhecer o museu todo num único dia. Não vai, é muito grande. Vale a pena visitar em 2 dias? Olha, eu gosto bastante de museus, mas eu não faria isso porque Paris tem outros museus também super interessantes que merecem a visita. Então eu usaria esse segundo dia para visitar algum deles. O ideal, quando você visita o Louvre, é sempre fazer um planejamento antecipado. O museu tem alas diferentes e o site oficial tem um mapa que detalha todas as exposições em cada uma dessas alas. Então é bacana gastar um tempinho antes da viagem, dando uma olhada nesse mapa, descobrindo o acervo do museu, para definir quais são as coisas que você não abre mão de ver e aí criar um roteirinho mesmo que respeite esses seus interesses. Assim você não corre o risco de gastar um tempão numa parte do museu que não te diz muita coisa e no final acabar sem tempo para alguma coisa que você fazia muita questão. Número 6. Não caia em golpes. Não dê atenção se te abordarem na rua com algum papo mole. Paris é incrível, mas como qualquer lugar do mundo, tem sim gente mal intencionada que está só esperando a primeira distração para te dar um golpe, principalmente nas áreas mais turísticas, onde eles conseguem pegar as pessoas mais desavisadas. Então tem o famoso golpe do anel, que já inclusive tentaram com a gente na nossa primeira vez em Paris. Tem as ciganas que ficam querendo ler a sua mão. Tem o golpe do abaixo-assinado, que alguém te distrai pedindo para você assinar alguma coisa, enquanto uma outra pessoa vem e faz a limpa no seu bolso. Enfim, eu não considero Paris uma cidade perigosa. A gente aqui no Brasil, infelizmente, está mais do que acostumado com coisa muito pior. E a chance de você ter algum problema por lá é bem pequena se você simplesmente ignorar essas tentativas. Geralmente fica por isso mesmo, quando eles veem que você não tá de bobeira, eles já nem perdem muito tempo, já partem para tentar com outra pessoa. Então, pode viajar sem grandes preocupações, mas sempre com o mínimo de atenção. Número 7. Não vá para Paris achando que os franceses são mal educados. Esse é mais um daqueles preconceitos super rasos e generalistas que a gente não deve ajudar a perpetuar. É só a gente se colocar no outro lugar. A gente sabe que tem muito estrangeiro que coloca o brasileiro, principalmente as brasileiras, numa caixinha como se a gente fosse todo mundo igual, e isso está longe de ser verdade. Eu posso falar da minha experiência. Eu já tive em Paris 5 vezes e eu nunca tive essa percepção de grosseria. Pelo contrário, sempre me trataram muito bem, com muito respeito, às vezes com um distanciamento normal, que faz parte da cultura deles, é diferente da nossa, mas nunca foram mal educados comigo. Isso não significa que é impossível de acontecer. Às vezes a gente vai mesmo cruzar com uma pessoa que não tá num dia legal, mas o que eu tô querendo dizer é que isso pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, inclusive na padaria da esquina aqui de casa. E nem por isso eu vou sair da padaria dizendo que, nossa senhora, todos os padeiros são grossos. Número 8. Não alugue um carro para ficar em Paris. A área de interesse turístico da cidade não é muito grande, então dá para fazer quase tudo a pé. Inclusive, eu recomendo que você faça, porque Paris é daqueles lugares que tem tanta coisa legal para ver que enquanto a gente está caminhando de um ponto de interesse para o outro, a gente acaba descobrindo que, na verdade, o verdadeiro ponto de interesse ali é a cidade, qualquer lugar dela. As pontes são lindas, a arquitetura da cidade toda. Então, enquanto você caminha, aquilo acaba se tornando um passeio muito gostoso. A melhor programação para você fazer em Paris é mesmo caminhar. Agora, se você resolveu usar o metrô, aí vai o próximo não. Número 9. Não subestime o metrô de Paris. Muita gente usa o metrô na sua própria cidade e acha que vai ter a mesma facilidade quando chegar em Paris. Afinal, o metrô é tudo a mesma coisa. Não é. Paris tem uma das maiores redes de metrô do mundo. São várias linhas, então se perder ali é fácil. O ideal, se você já sabe que vai usar o metrô durante a sua viagem, é estudar o mapa com antecedência para entender quais são as linhas que vão te servir, já saber de antemão em quais estações elas passam, para não correr o risco de se perder. Outra ideia que funciona é apelar para os aplicativos no seu celular que possam te ajudar com isso. O próprio Google Maps tem as informações certinhas do metrô e já pode te ajudar bastante. E o número 10, não viaje para Paris sem fazer um seguro viagem. Primeiro porque é obrigatório. A apólice pode ser exigida na hora que você chega lá no aeroporto na imigração. E isso independe do tempo da viagem, tá? Eu já vi gente perguntando: ah, mas eu vou ficar só uma semana, eu preciso mesmo fazer seguro? Precisa sim. Nas viagens para a França, o seguro é sempre obrigatório. E segundo, é que apesar de Paris ter hospitais públicos bons, os atendimentos não são gratuitos para estrangeiros que estão lá a turismo. Então, mesmo em hospitais públicos, se você não tiver um seguro viagem e precisar de atendimento médico, esse atendimento vai gerar despesas em euros e elas não costumam ser baratas.
Então mais vale prevenir do que depois ficar com esse baita prejuízo na mão. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude na sua próxima viagem a Paris. Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like. Na semana que vem eu tô de volta para falar mais sobre viagens e turismo por aqui. Então, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder. Um beijo e até a próxima!